eles estão entre nós. Os anjos realmente existem. E ao contrário da crença popular ou da crença que foi difundida pela Igreja Católica, que nunca compreendeu esses preceitos, esses princípios, que nunca entendeu claramente o que a Bíblia disse, e principalmente por distorcer em suas versões o que realmente a Bíblia tentava informar, tentava transmitir, espalhou-se a crença de que os anjos não passam apenas de entidades espirituais, meramente espirituais, não palpáveis, imateriais, superiores ao ser humano. Esse entendimento ele é totalmente contraditório, oposto ao que as Escrituras relatam. Nós encontramos, por exemplo, um fato registrado em Gênesis capítulo de número 32, a partir do versículo de número 22, onde um anjo ele luta literalmente com Jacó. E é óbvio que esse anjo tinha como objetivo matar Jacó, para impedir que de Abraão viesse a linhagem da onde viria a salvação para o resto da humanidade, no caso o Messias. Por isso diz o texto: e levantou-se aquela mesma noite, no caso Jacó, e tomou as suas 2 mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, até o amanhecer do dia. E vendo aquele varão, que não prevalecia contra ele, que não conseguia subjugar Jacó, que não conseguia matá-lo, vencê-lo, tocou a juntura de sua coxa, ou seja, o feriu, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir. Aquela entidade, aquele varão, aquele anjo pediu: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Ele estava preocupado com o amanhecer do dia, ou seja, nós viramos a noite lutando, deixa eu ir embora. Porém ele, Jacó, disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Jacó subjugou aquele anjo, aquele varão, e o fez de refém. Em troca ele pediu, no caso da sua soltura, de sua liberação, que ele pudesse abençoá-lo. 27. Então ele perguntou: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. O anjo lhe disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Veja bem, como príncipe lutaste com Deus, olha que interessante, e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Em outras palavras, aquele anjo veio, e nós temos aí comprovações de relatos de livros de literatura judaicas que trazem a informação de que aquele anjo que lutou com Jacó, assim como o anjo que pediu o filho de Abraão em sacrifício, era na verdade Samael, que também foi Abaddon, que nós conhecemos aí como diabo, Satanás, a antiga serpente, o grande dragão. Enfim, este anjo ele veio para matar. Primeiro ele veio tentando matar Isaac, pedindo-o em sacrifício. Depois ele veio para matar Jacó, e sendo subjugado por Jacó, desistiu desse plano por um determinado espaço de tempo, até que o Messias veio, e ele tentou o Messias no monte, na esperança de que, corrompendo-o, pudesse então tomar o trono de Deus. Essa é a grande realidade. Então estes seres, eles são palpáveis, são seres que interagiram e interagem realmente com os seres humanos. Nos dias atuais eles se mantêm escondidos, eles estão por trás de lideranças, eles escolheram homens e mulheres específicos por trás dos quais eles exercem aí com a sua influência poder.
para que os tais, a seu comando, possam controlar a humanidade, possam exercer poder sobre o resto da humanidade. Para manter esses devotos, para manter essas pessoas debaixo do seu controle, eles deram às pessoas uma série de tecnologias, de informações, de capacitações místicas, espirituais, como magia, ilusão e tantas outras coisas que mantêm o povo ocupado, apegado às coisas dessa vida. Prestem bastante atenção. Se o principal deles, Samael, que foi tentar matar Jacó, foi subjugado por Jacó, acredito eu que por conta de alguma capacitação vinda do próprio Deus, isso deixa muito claro que os tais seres podem ser tocados. Eles não só tocados, como vistos. Ele tentou fugir de Jacó, mas Jacó o subjugou. O manteve como refém até que o tal o abençoasse. Essa era a condição. Então ele abençoou Jacó. Ele sabia da bênção que viria, da troca de nome. Inclusive, mais para frente, nós encontramos ali um relato onde o Senhor se manifesta a Jacó e o abençoa novamente. Olha só, Gênesis 35, a partir do versículo de número 9, diz assim: E apareceu Deus a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais Jacó. Você pode perceber que o Deus que lutou com Jacó não sabia qual era o nome dele. Perguntou qual era o nome dele. Sabia que dele viria a linhagem, mas não sabia qual era o seu nome. Então, por desconfiança, o anjo veio para tentar eliminar Jacó. Olha que interessante. Essa é a informação que nós adquirimos por comparação. E ela é óbvia. Porque se aquele Deus, aquele anjo, soubesse o nome de Jacó, não lhe perguntaria. Como esse, por exemplo, que afirma: O teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou azeite sobre ela, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, de Betel. Beitiel, né? Casa de Deus. Então é bem fácil de compreender a diferença entre esse Deus e aquele Deus. Aquele Deus não tinha onisciência. Primeiro ele tentou matar, porque não tem nexo aquela divindade, no caso ali aquele anjo, ter vindo apenas para lutar com Jacó, para querer provar alguma coisa. Até porque ele foi mantido como refém e só saiu dali abençoando Jacó. O nome de Jacó ele não sabia, então ele não tinha onisciência. Esse aqui já sabia o nome, abençoou e relatou para ele qual seria não só o seu futuro, mas o futuro de todos os que precederiam dele. O falso era um assassino, ele queria impedir a linhagem. Esse aqui veio e abençoou e também disse que dele precederia uma linhagem aí de reis, né? Povos, nações surgiriam dele. Eu só quero deixar claro aqui para você também que o termo Deus aqui, Elohim, não se refere ao próprio, mas sim ao seu representante, no caso o Messias, Yeshua, antes de ter encarnado como homem. Ele preexistia em forma de Deus, diferente da forma como aquele do capítulo 32 que brigou com Jacó, que se apresentou como se fosse verdadeiramente Deus, mas sem onisciência, sem poder, sem força nenhuma. Por mera especulação, ele veio para lutar com Jacó,
porque acreditava que dele, né, viria aí o descendente, que ele seria o qual dele sairia a linhagem de onde viria o Messias para remir a humanidade e impedir, né, frustrar os seus planos. Então o termo Elohim aqui se encaixa no sentido de um enviado de, no caso o próprio Messias veio e falou, mas não o próprio Deus, porque o próprio Deus ele vai ser revelado na vinda do Messias. Os anjos, eles são reais. Os anjos não são essas figuras que nós vemos aí expostas nos filmes, seres de asas, né? Como se fossem fantasmas passando por dentro de paredes, porque as pessoas sem compreensão, elas acham que um dom que um anjo tem é atribuído à sua concepção biológica ou orgânica, e não tem nada a ver. O fato daquele anjo que libertou a Pedro da prisão ter passado com ele sem que os guardas ali notassem, significa que ele tem um poder que tirou a visão ou que passou desapercebido diante dos olhos daqueles homens, e não que ele fosse um ser espiritual ou que tenha transformado Pedro em um espírito como ele e passado por entre a parede. Não é nada disso, absolutamente nada disso. Os anjos, eles são materiais, eles são palpáveis, e hoje os caídos estão na terra agindo por trás dos grandes líderes mundiais. Ok? Eles agem, eles têm uma carne, eles têm uma natureza. A carne dele é diferente da nossa, sim, mas eles têm uma natureza. Quando Jesus Cristo disse que na ressurreição seríamos como os anjos, nem casaríamos, nem nos daríamos casamento lá no céu, ele não estava dizendo que nós não seríamos distinguidos entre nós como macho e fêmea. Ele não estava dizendo nada disso. Simplesmente ele disse que a santidade seria tal como a dos anjos, ao ponto de, subjugada a natureza que antes nos sujeitava aos prazeres, agora viveremos sem as paixões carnais. Não teremos mais desejos físicos nem a necessidade de se utilizar do corpo para a sexualidade. Ao contrário daqueles anjos que, caídos, vieram e tiveram relações com as mulheres. Nós estamos falando aqui de quedas que aconteceram em tempos diferentes. Por exemplo, nós temos o relato em Gênesis 6 de caídos que já estavam na terra, de nefilins que já estavam na terra, né? A palavra nefilim vem de nefel, que literalmente significa caídos, que os caras erroneamente traduziram como gigantes, e não tem nada a ver. Ou seja, o termo nefilins diz respeito à queda. Então, haviam nefilins na terra, haviam caídos na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, os anjos, possuíram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Daí, neste processo, eles se tornaram também nefilins, caídos. E desse cruzamento de espécies, surgiram aí os semideuses, digamos assim, da antiguidade, varões de fama, homens com capacidade intelectual, forças sobrenaturais.